Flamengo na preparação, na pique, porque vai ter esse jogo decisivo contra o Fluminense. Má notícia para os rubro-negros é que Bruno Henrique vai ficar fora desse primeiro jogo e muito provavelmente... É muito difícil você marcar o Flamengo, porque o Flamengo tem a capacidade de individualmente o jogador fugir da marcação. Inclusive, eu acho que ele montou esse ano com sobras a melhor defesa do futebol brasileiro. Mas com sobras, a diferença do Flamengo hoje... Fala, nação rubro-negra! Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Aldemir e aqui a gente vive e respira Flamengo. Se você é apaixonado pelo Flamengo, já chega deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Hoje temos um recorte aqui do Sport Center para atualizar sobre o jogo de amanhã. Luiz Henrique, provável entrada no lugar do Bruno Henrique, De La Cruz pode ficar no banco e uma série de outras coisas. Bora pro vídeo. Amanhã, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, Fla-Flu, 9h30 da noite no Maracanã, com mando de campo do Fluminense. E por enquanto, começaram ontem a venda dos ingressos, apenas 13 mil ingressos vendidos, parcial de hoje de manhã. A torcida tricolor teve a preferência por seu mando de campo. Hoje começa a venda para a torcida rubro-negra também. Aí sim, deve aumentar muito esse número de ingressos vendidos, chegando aí a passar de 50 mil torcedores. Também já estão definidos os dois árbitros para as duas finais. A comissão de arbitragem da FERJ definiu em comum acordo com os clubes. Primeiro jogo, Yuri Elino Ferreira da Cruz, um árbitro jovem. E no segundo jogo, um árbitro experiente, Bruno Arleu de Araújo. O Fluminense tem dois trunfos para essas finais. Primeiro, a volta do seu capitão, Thiago Silva, 40 anos de idade. Ficou um mês sem jogar aí, com uma lesão no calcanhar. E um detalhe importante, a última decisão dele foi a final da Libertadores da América em 2008 no Maracanã, quando o Fluminense perdeu o título para a LDU. Há 17 anos que o Thiago Silva não participa de uma decisão com a camisa do Fluminense. E nunca foi campeão carioca. Já disputou 3 campeonatos cariocas, 2006, 2007, 2008, e não chegou nem a uma final. Pedro Henrique Torre, do Rio de Janeiro, trazendo as informações do lado rubro-negro dessa história. Pedro. Pois é, tem Fla-Flu amanhã, Maracanã, enfim, o segundo jogo ainda está para definir aí, muito provavelmente no domingo, mas o horário ainda a definir. Mas Flamengo na preparação, no pique, porque vai ter esse jogo decisivo contra o Fluminense amanhã. O treinamento vai ser só hoje à tarde, né, do Flamengo, enfim, aquela preparação. Tá aquele calor, não tá aquele calor ensurdecedor, como diria, mas um calor, então vai ser o treinamento hoje à tarde lá. E a má notícia para os rubro-negros é que Bruno Henrique vai ficar fora desse primeiro jogo e muito provavelmente do segundo também. Vai ser difícil que jogue a segunda partida. Uma lesão pequena, não é uma lesão grave ali na coxa direita, né? Ele sentiu no clássico contra o Vasco, saiu no segundo tempo, ficou bem chateado, até um tanto quanto desolado o Bruno Henrique. É difícil convencê-lo a ficar fora, gostaria até de jogar no sacrifício, mas o Flamengo está com aquele mantra de não matar, entre aspas, né, do Felipe Luiz, ninguém, obviamente, no Campeonato Carioca. Então, o Felipe Luiz vai poder contar ali ou com o Luiz Araújo, que vem em boa fase, fez um golaço contra o Vasco, tem essa chance, então troca de posicionamento com o Plata ali, de repente, enfim, é uma possibilidade, ou colocar o Juninho, que foi a contratação ali para o ataque na temporada, tem essa chance também, o Juninho, que voltou de um edema muscular, depois de um tempo fora, contra o Vasco, jogou alguns minutos. Além disso, o Danilo deve voltar para essa partida, estava num controle de carga, ficou fora contra o Vasco, nas duas semifinais, nos dois jogos da semifinal, então o Danilo deve voltar agora, era um controle de carga, essa famosa expressão de tempos modernos, mas deve voltar o jogador experiente convocado para a seleção brasileira. Vamos para mais um corte do Redação, o Rizek, ver aqui de quem é melhor de posição a posição de Fluminense e Flamengo. Vamos ver quem se sai melhor e opiniões dos comentaristas. Vamos nessa. Fla-Flu. E amanhã na tela do Sport TV e do Premier tem Fla-Flu. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Um clássico marcado pelo equilíbrio nos últimos 20 jogos. 8 vitórias do Fluminense. 8 vitórias do Fluminense. A gente tem mostrado tanto o retrospecto de Flamengo e Vasco, né, que é um escândalo a favor do Flamengo. E quando você olha o Fla-Flu nos últimos 20 jogos, 8 vitórias do Fluminense, 6 empates e 6 vitórias. O equilíbrio tem marcado... A gente pode rodar essas informações. O equilíbrio tem marcado o confronto e o equilíbrio, a gente pode até dizer que a superioridade tricolor tem marcado o confronto dos últimos anos.
Equilíbrio é uma frase é uma palavra do Tite, né? Tite Isso, usava pensei muito. nisso. Equilíbrio. Isso, falando dessa maneira aí. Isso. Mas o Fluminense tem sabido competir contra o Flamengo. Tem entendido o que precisa fazer. O Mano Menezes é um treinador que, em organização defensiva, em pensar o plano defensivo, ele é muito bom. E ele estuda muito bem o adversário, soube fazer isso contra o Flamengo. O Fluminense sabe que para competir com esse Flamengo, a chave é a marcação, e eu acho que faz isso muito bem. O Flamengo, quando ele é marcado desde a sua saída de bola, quando ele enfrenta uma pressão alta, por ser um time que constrói desde da sua área, ele tem tido essa dificuldade de encontrar essa linha de passe. Com alguns times que não marcam o passe longo também, como foi contra o Galo na final da Copa do Brasil, o Flamengo teve facilidade. Tá sofrendo uma pressão alta, quebrava a bola, encontrava o jogador livre lá na frente e o jogo fluía. Foi assim que venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil. Agora, o Fluminense tem encaixado tão bem essa marcação que ele não deixa nenhum jogador solto no campo. Então, é muito difícil encontrar uma linha de passe. Acho que é um jogo muito estratégico, muito cerebral das duas equipes. Imagina um jogo equilibrado de novo. E o que deve animar mais o tricolor, eu acho que essa final está mais aberta do que muita gente imagina, muita gente coloca um favoritismo muito claro para o Flamengo. Eu acho que o Fluminense está vivíssimo e tem condições plenas de ser campeão carioca. É um confronto da primeira fase. São os dois últimos, para a gente ser mais preciso, né? O Mano é o único time a vencer o Felipe Luiz, é o Mano com o Fluminense. E o jogo da primeira fase é um 0-0 travado. Mas o Flu fez uma marcação muito encaixada. Eu valorizo quando o treinador consegue neutralizar um time tão poderoso como o Flamengo. Isso é muito valioso. Não, mas você tem razão num ponto, e eu vou assinar embaixo. O que estava em jogo para o Fluminense nesse dia era neutralizar o Flamengo. E isso o Fluminense fez naquele dia, que parecia até improvável, porque o Fluminense vinha numa fase terrível. O Flamengo vinha bem melhor. E o Fluminense brigava contra o rebaixamento naquela altura. Não era realidade a classificação, era sair da zona de rebaixamento, inclusive. E ele conseguiu segurar o melhor time do campeonato. É muito difícil você marcar o Flamengo, porque o Flamengo tem a capacidade de, individualmente, o jogador fugir da marcação. Sim. Mesmo que, coletivamente, talvez o plano não está funcionando, os jogadores são tão talentosos que eles fogem da marcação. Amanhã um pouco menos sem o Bruno Henrique, que, para mim, é o principal atacante hoje. Mas vai entrar gente de qualidade no lugar. É muito talento, é difícil marcar. E o Flu tem feito isso muito bem. Por motivos, só para falar um pouquinho, Zé, perdão, óbvios, né? Porque os dois times estão na final. Acho que um time do estadual que pode ferir o Flamengo é o Fluminense. Dois jogadores ali são primordiais para mim, o Otávio e o Canóbio, que é um jogador batalhador que pode acompanhar o Wesley, pode tirar a principal arma do Flamengo, que é essa passagem, né, aquele entrosamento do Wesley, a chegada do Wesley à frente. Então, assim, eu espero os dois jogos por parte do Mano Menezes do Fluminense travando, tirando o melhor do Flamengo. Aliás, a gente vai agora ao Maracanã. O Fluminense faz daqui a pouquinho no CT Carlos Castilho a última atividade antes do clássico de amanhã, 9h30 da noite, aqui no Maracanã contra o Flamengo. Mano Menezes deve definir a equipe hoje, ele que tem praticamente força máxima para essa primeira partida. O Thiago, enfim, recuperado de um problema no calcanhar esquerdo, ficou um mês longe dos gramados, atuou pouco mais de 70 minutos contra o Volta Redonda e agora vai disputar pela primeira vez em 17 anos uma final com a camisa do Fluminense. A última foi lá em 2008 contra a LDU na Libertadores. Thiago Silva, que nunca jogou uma final de campeonato carioca, então busca um título inédito nessa carreira vitoriosa. E agora eu trago informações do Flamengo, direto do Ninho do Urubu, com o repórter Lucas de Sena. A gente está aqui no Ninho do Urubu. Chegam os jogadores para o último treino dessa preparação para a final de amanhã. Esse último treino começa às 3h30 da tarde. É quando o técnico Felipe Luiz vai definir a equipe que começa jogando essa primeira partida da final contra o Fluminense. Ele tem, a princípio, duas dúvidas. A maior delas no ataque, porque o Bruno Henrique está fora desse jogo e é dúvida, inclusive, para o segundo jogo no fim de semana. Ele está com uma lesão no músculo posterior da coxa e são dois os principais candidatos para ocupar essa vaga no ataque. O Luiz Araújo, que está com 4 gols e 2 assistências em 9 jogos na temporada, e o Juninho, que tem 7 jogos com a camisa do Flamengo e apenas 1 gol. A outra dúvida é na zaga, porque o Danilo está recuperado de um incômodo muscular que o tirou dos 2 jogos da semifinal com o Vasco. Então ele pode voltar a ser relacionado. A dúvida é se no banco ou como titular. Se voltar a ser titular, provavelmente vai ser no lugar do Léo Pereira. O treino é fechado para a imprensa, por isso a gente vai ter que sair daqui, mas a qualquer novidade que a gente conseguir descobrir desse time que começa jogando essa primeira partida da final, a gente informa aqui no Seleção
ou na programação do Sport TV. Como será o que é melhor, jogador por jogador? Vamos a ele agora, pode rodar a vinheta. No gol, não tem mistério, é um contra o outro. Fábio Rossi. Fábio, quase sempre em decisão, Fábio. Agora, 2 pegadores de pênalti, impressionante. 2 muito bons nesse tipo de coisa. Fábio pro Henrique, para você, Jéssica? Fábio. Acho que, para mim, é fácil decidir essa. Eu sei que o Rossi é um excelente goleiro, mas o Fábio ele é espetacular em quase todos os fundamentos que o goleiro tem que ter, inclusive jogando com a bola nos pés. Ramon? Um jogador que tem um nível de atuação que tem o Fábio. Com 45 anos de idade, não tem como eu não votar nele, né? Então, meu voto, obviamente, é o Fábio. Na comparação do Samuel Xavier com o Wesley, você vai de quem, Ramon? Essa tá mais fácil, com todo o respeito ao Samuel Xavier, acho um bom jogador, mas a bola que vem jogando o Wesley desde o ano passado e a convocação para a seleção agora, só me dá essa opção, Wesley. Jéssica? O Wesley é um dos talentos aí, depois do Estevão, um dos maiores que a gente tem lançado aí no futebol brasileiro. Wesley. Tá bem. Henrique? De um lado a gente tem uma dúvida, do outro a gente tem o lateral da seleção, essa é unânime, o Wesley. Mas aqui não, aqui é Thiago Silva ou Léo Ortiz, já que está sofrendo, fica por último e a Jéssica começa, porque com a Jéssica não tem tempo ruim para quem é melhor. E aí, Jéssica? Tô ansiosa. Para mim, ai, meu Deus, nesse momento eu vou com o Léo Ortiz. Eu não tô aqui avaliando carreira de jogador, tá, gente? Nesse momento eu vou com o Léo Ortiz. Ramon? Eu acho o Léo Ortiz um zagueiro espetacular, assim, um zagueiro da atualidade, que o futebol atual exige. É o Thiago Silva. Não tem como não votar no Thiago Silva. E o Léo Ortiz, cara, eu acho que é chovendo molhado falar da qualidade dele. Desde que o Felipe Luiz assume o Flamengo, é uma das alterações que ele faz no time titular. Ele coloca o Wesley no time titular, ele coloca o Gabigol no time titular, coloca o Léo Ortiz. E assim, a zaga estava boa com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, mas ela fica ainda melhor com o Léo Ortiz, porque ele tem uma qualidade de jogo, uma leitura, e não à toa chega à seleção brasileira. Então é óbvio que a gente está falando aqui de 2 enormes zagueiros. Um já com uma rodagem internacional, uma carreira brilhante, e outro que dentro do que a gente tem hoje aqui no Brasil está deitando e rolando, que é o Léo Ortiz. Dito isso, eu quero Henrique Fernandes. Facilitou para você. O senhor vai de Léo Ortiz ou de Thiago Silva? Eu vou de Léo Ortiz muito pelo ritmo de jogo. E quando a gente faz esse para o ímpar, não estão avaliando carreira e nem o jogador puro e simples, né? Porque o Thiago alcançou um nível que o Léo ainda não alcançou. Mas o momento, olhando para o jogo de amanhã. Então, acho que o Léo chega mais forte para esse jogo de amanhã. Não é a brincadeira, tá? Porque a gente tem que escolher entre um ou outro. Mas o Thiago Silva é mais fundamental para o Fluminense do que o Léo Ortiz para o Flamengo, porque o Flamengo tem mais elenco. Se a gente está dizendo aqui que o Fluminense aperta o Flamengo porque pressiona bem, o Léo se torna o melhor zagueiro para você ter num contexto desse. Então, o Léo, para o jogo de amanhã, ele tem um peso, assim, gigante. Não que o Danilo não saiba jogar sob pressão, fez isso a vida inteira. Mas eu acho que o Léo, para o jogo de amanhã, chega mais forte. Ignácio ou Léo Pereira, Henrique? Eu acho que o Léo Pereira. Nessa aí eu vou com o Léo Pereira. Jéssica? Léo Pereira. Eu vou de Léo, mas eu quero falar... não, vou de Léo. Na lateral esquerda, ó, imaginando, o Varela vem jogando, mas o Alexandre está treinando. Então a gente imagina que o Alexandre jogue essa partida, né? Alexandre ou Fuentes é a sua posição, Ramon? Alexandre. Só trocar aqui, gente. Alexandre e Fuentes, por favor. Alexandre, por toda a capacidade tática que ele pode te entregar, ao mesmo tempo que ele é um lateral, que ele chega na frente com qualidade no tempo certo, joga por dentro, marcando, para deixar um ponta com mais liberdade, dar essa sustentação para o pessoal da frente do lado esquerdo, ter uma liberdade de movimentação, de tentar uma jogada individual, às vezes até um pouco mais perigosa, né? Alexandre, e também por toda... Eu vou levar a carreira para frente, seleção brasileira, enfim. Sou muito fã do Alexandre. O meu voto vai ser no Alexandre porque ele tem mais recursos técnicos para contribuir com a equipe. Agora, fazendo essa menção de que o Fuentes está vivendo uma boa fase no clube. Eu vou correr o risco de me contradizer, porque falei da questão do ritmo de jogo, o Alex está voltando agora, mas aí eu acho que tem uma questão técnica assim, que prevalece. Para mim, o Alex é o melhor lateral, mas a Jéssica falou e eu concordo 100%. O Fuentes está se mostrando ser uma opção bem consistente do Fluminense. Né? Então, eu começo contigo. Otávio ou Pulgar? Assim, começando pelo Otávio, o Otávio ele se encaixou muito bem nessa maneira mano de jogar. Mas em relação ao Pulgar, meu voto é no Pulgar por tudo, pelo pacote Pulgar de ser, de jogar, Achei que eu ia te pegar, mas você justificou bem o seu voto. Obrigado. Jéssica Sescon? Mas como a pergunta é quem é o melhor do Fla-Flu, eu vou ter que votar no Pulgar, que no embate entre os dois jogadores, o Pulgar, ao meu ver, é mais completo. Henrique?
Mas o Pulgar, para mim, é o melhor volante primeiro do Brasil hoje. Primeiro volante. E é um cara que organiza o Flamengo, possibilita ao Flamengo ter uma formação até mais ofensiva em campo, ora com o Gerson de segundo homem, ora com o De La Cruz, como foi no jogo contra o Vasco. Então o Pulgar, para mim, faz um 25 melhor e é uma opção mais clara para o Clássico amanhã. Muito bem. Vamos ficar com a sua fala, então. Aqui. Do Pulgar? É o Pulgar, cara. Não, o primeiro volante do Brasil. Pulgar. Só que eu acho que o Pulgar tem uma deficiência na construção, na recuperação defensiva longa dele. Se o Flamengo sofre alguns contra-ataques, ele sofre para fazer essa volta defensiva longa de cobertura. Então, assim, é uma coisa que eu vejo de deficiência do Pulgar e, obviamente, é treinado, trabalhado. Mas é um ponto que eu queria deixar bem claro aqui. Ô, Henrique, o Martinelli ou o De La Cruz, vamos seguir agora com as comparações de meio campo. Martinelli ou De La Cruz? Cara, são dois caras que têm oscilações. O Martinelli, no passado, sofreu muita crítica. De La Cruz não é o cara que a gente esperava, né? E o De La Cruz, por outro lado, e eu sei que a galera vai ficar chateada em falar isso, tem muita grife, né? Tem muita grife, assim, não corresponde a toda a grife que tem em cima. Não correspondeu ainda. Talvez esse ano ele jogue muita bola. Ele chegou bem. Você não acha que é mais um caso de jogador que vem do futebol argentino, com muita qualidade? Pô, o começo dele no Flamengo foi, assim, muito animador. E não consegue aguentar fisicamente a pegada do futebol brasileiro? Aconteceu, por exemplo, com o Nacho no Galo. Ninguém vai duvidar da qualidade do Nacho. A exemplo do De La Cruz, era um dos principais jogadores do River. Ele começou super bem. Cara, o calendário o atropelou. Ele não conseguiu aguentar a quantidade de jogos que a gente tem aqui, a intensidade. Eu vou correr o risco de ser um meme. Vou no Martinelli. Sem problema. Martinelli, você foi de De La Cruz, né? No fim. E o Ramon desempata. Vamos lá. E na questão de quem é o melhor na votação, nós vamos virar meme juntos. Vamos? Com você. Fechou. Nossa, cara, essa eu não esperava, Sei que ninguém embarcar Eu vou comigo fazer uma nessa. pergunta Essa eu não maldosa pra ele. esperava. Mas, Zé, porque você me convenceu da parte física do De La Cruz, que ele ainda não atingiu esse ano. Não, assim, olha só, melhor eu não achei nenhum absurdo. Eu achei surpreendente, porque a grife do De La Cruz é muito alta. Serna ou Gerson, Jéssica? Gerson, poxa. Acho que esse a gente pode avançar, amar. né? Vamos avançar. Nada contra o Serna, Não, a não, qualidade é que do o Gerson, Gerson que é é espetacular. realmente, nesse caso, é muito superior. Mas agora eu quero ver. John Arias ou Arrascaeta? Hoje, Nossa. vou começar, vou chamar para mim. Por favor, hoje. Olha só, o Arrascaeta para mim hoje, se tem um jogador no Flamengo que pede passagem é o Luiz Araújo. E para mim, o único lugar que ele pode vou entrar embarcar nesse contigo time nessa. é no lugar do Arrascaeta, que não vem sendo Arrascaeta há um tempo, do nível de desempenho que a gente conhece e sabe o craque que ele pode entregar. Tem sofrido muito fisicamente. E o Arias, para mim, é um dos melhores jogadores em ação no Brasil. Hoje, nessa disputa, Soares. Arias, um voto em detrimento de Arrascaeta. Dois A gente votos. está trazendo dados do momento dos dois jogadores. Excelentes jogadores. E é por isso que a comparação é boa. Arrascaeta é craque. Arias ou Arrascaeta, Jéssica? Se eu tivesse que contratar hoje um dos dois pro meu time, eu contrataria o Arias. 2 votos para John Arias. E o seu voto, Henrique? Aliás, vai ser unanimidade, né? Não pelo poder de decisão do Arrascaeta e a capacidade dele, mas... Sim, pode fazer um golaço Tá olhando e- pro outro lado, né? O Arrascaeta pode decidir essa Pode final, decidir, porque ele é. já fez isso várias vezes. A gente vai no colombiano em detrimento do uruguaio, mas assim, a gente já viu o Arrascaeta fazer coisas incríveis e ele pode muito bem ser o grande nome aí nesses dois jogos. Unanimidade, John Arias. A comparação aqui é Canóbio ou Luiz Araújo. E submeto os dois à votação, começando pela Jéssica. Vamos lá. Eu acho que esse momento do Canóbio do Flu talvez vocês podem me corrigir, mas é o melhor momento do Canóbio no futebol brasileiro. O que ele encaixou nesse Flu, só que é um recorte pequeno, né? A gente vai ter que esperar para ver se isso vai continuar no Campeonato Brasileiro. Mas ele tem se doado bastante, só pontuar isso, porque é um jogador perigoso, que pode oferecer perigo, incomodar o Flamengo e ser um jogador importante para o Fluminense nessa decisão. Mas o Luiz Araújo, para mim, ele é um cracaço de bola. Jogadoraço. Me dói ver ele no banco. Eu sei que é difícil escalar o Flamengo porque é muita opção. O Felipe Luiz deve quebrar a cabeça todo dia para saber quem que ele vai colocar como titular. Mas o Luiz Araújo ele tem uma facilidade para limpar o lance e finalizar que poucos atacantes hoje têm no Brasil. O meu voto é Luiz Araújo. E o seu voto, Ramon? Bom, acabei de falar que se tem um jogador que pede passagem no Flamengo é o Luiz Araújo. Então, meu voto é no Luiz Araújo. E para centroavante, Flamengo não tem o Bruno Henrique, que esse é um caso claro de unanimidade também. Alguém não votaria no Cano contra o Plata? Não. Então vamos andar, né? O Plata tá vivendo um bom momento. O Plata é um jogador importante na era Felipe Luiz, mas é que a comparação aqui é cruel para ele, né? Com o Germancano. Mano Menezes ou Felipe Luiz, hein, Ramon? Porque eu penso em futebol hoje, Felipe Luiz.
Felipe Luiz, um voto. E você, Jéssica? Eu vou me contradizer, porque eu sou adepta de times que se defendem bem, você sabe. Não. Que Sério? marcam bem, que lutam. Não então, percebi isso. Eu gosto de times que tem esse embate. Mas eu vou no Felipe, porque o Felipe ele causa na gente uma curiosidade de ver o que tem. Mas você não acha que o Flamengo do jogar. Felipe também se defende muito bem? É muito Sim, difícil fazer gol no Flamengo do Felipe Luiz? Claro que sim, mas é que ele também conta com mais recursos, né? E ele pensa, o futebol dele consiste na ofensividade e não na parte defensiva, embora o time esteja muito bem preparado. Inclusive, eu acho que ele montou esse ano com sobras a melhor defesa do futebol brasileiro. Mas com sobras, a diferença do Flamengo hoje... E ele tem um lateral que ainda apoia muito. Se você lembrar, os 4 Veja jogos bem. dele de Copa do Brasil, pegou o Corinthians no Maracanã, o Corinthians não viu a cor da bola. Com um a menos, não deixou o Corinthians dar um chute no gol em São Paulo. Amassou o Galo no Maracanã e na Arena MRV não permitiu o Galo praticamente criar chance de gol. É um treinador que, defensivamente, até agora, passou Vai ser mais testado ao longo do Brasileirão quando o Flamengo for mais estudado. Mas eu quero muito ver o que o Felipe tem para entregar. Mas eu acho que pela amostragem recente contra o Felipe, histórico em decisão e até a experiência que nessa hora pesa, nesse embate eu vou no Mano. E olha, vou te falar, o senso comum nos aponta a dizer, o Flamengo tem muito mais opção de banco do que o Fluminense. Mas como o Flamengo tem Bruno Henrique, Cebolinha e Michael fora por lesão... E o Pedro. Além do Pedro, Que seria titular e puxaria alguma boa opção mas que só vai voltar em maio, eu olho o banco do Flamengo e não acho que o Flamengo esteja assim tão poderoso de opções. Ele tem o Varela, beleza. Ele tem o Danilo, Ayrton Lucas. Para a defesa ele tem grandes nomes. Para o meio campo eu acho que a coisa, meio campo e ataque, a coisa está nivelada. Porque o Flamengo perdeu essas 3 opções, né? De Bruno Henrique, Michael e Cebolinha. A história a favor do Flamengo foi em 1991, com o Maestro Júnior voltando ao clube que o revelou e levantando o caneco estadual. 1991, a seleção viaja até lá. Na arquibancada, a confiança era rubro-negra. A torcida do Flamengo foi maioria esmagadora no Maracanã. Em campo, o time mostrava que a galera tinha razão no otimismo. O Flamengo dominava e ficava o tempo todo no ataque. O gol quase veio com o Nélio e depois com o Gaúcho. Mas o quem não faz leva uma das grandes verdades do futebol. E Ezio estava lá para provar isso. Primeiro ele manda na trave e no rebote ele manda para a rede. Fluminense 1-0. O gol acordou o tricolor para o segundo tempo. O jogo passou a ser de igual para igual. Renato quase marca o segundo. Mas nesse lance, Bobô se machuca sozinho e sai de maca. O Fluminense perde seu melhor jogador. Sorte do Flamengo, que volta a mandar na partida. Bola na área e o Idemar empata de cabeça. Aí ficou difícil aguentar a pressão rubro-negra, em campo e na arquibancada. Alguns tricolores perderam a calma, como Itaberá, que levantou o Júnior e levou o cartão vermelho. O gol da virada era uma questão de tempo e não demorou muito. Gaúcho, como ele gosta, de cabeça. Outro gol e outro cartão vermelho. Júnior é novamente a vítima. Agora o expulso é Pires. Com 9 jogadores e sem Bobô, o Fluminense virou presa fácil, na defesa o tempo todo. Com essa bombazinho faz 3-1. Júnior Baiano ainda colabora para o Fluminense tentar uma reação. Ele fura e Ezio desconta, 3-2. Mas o Flamengo era muito mais time. E logo em seguida, Júnior tabela com Zinho e define a partida. Flamengo 4, Fluminense 2. O título estadual é do Flamengo. Depois do belo espetáculo em campo, nada mais bonito para completar a festa do que uma volta olímpica, comemorando o título com os torcedores. Ficou assim, ó, goleiro foi o Fábio, em detrimento do Rossi. O Wesley levou melhor em cima do Samuel Xavier. O Léo Ortiz levou melhor em cima do Thiago Silva. O Léo Pereira em cima do Ignácio. O Alexandre em cima do Fuentes. A defesa é toda rubro-negra, com exceção do Fábio. No meio campo, o Pulgar levou a melhor em relação ao Otávio. O Martinelli levou a melhor em relação ao De La Cruz.
O Gerson foi escolhido em detrimento do Serna e o Arias foi mais votado, aliás, por unanimidade, que o Arrascaeta. Aí deu Luiz Araújo em cima do Canóbio, 2 votos a 1. O Cano, por unanimidade, em cima do Plata. E o Felipe Luiz, 2 votos a 1 como técnico. Então, na soma, deu 8-4 para o Flamengo. O que isso quer dizer? Nada. É só uma comparação. São duelos individuais mesmo, posição por posição. Deu 8-4 Flamengo. E aí, nação, se curtiu o vídeo, já mete o dedo no like. Se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo do Mengão. Comenta aí o que você achou de todos esses detalhes, do cara a cara, das previsões para o jogo de amanhã e o que tem tudo em jogo e o que vale, né? O que é o Campeonato Carioca. Vamos ver o que tem a perder. Amanhã a gente vai estar curtindo logo depois do jogo e a gente vai estar aqui já para dar o resultado final. Tamo junto. E compartilhe esse vídeo aí com os amigos para fortalecer. Tamo junto, até a próxima. Trouxe uma galerinha aqui para dar a resposta aqui do final do vídeo. É isso aí, nação? É isso aí, nação. Se curtiu o vídeo, Se curtiu o vídeo, já mete o dedo no like. já mete o dedo no like. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E ative o sininho para ficar por dentro de tudo do Mengão. E ative o sininho pra ficar Por dentro de tudo. por dentro de tudo do Mengão. Comenta aí o que você achou do vídeo. Sobre Bruno Henrique, DM. Vai entrar Luiz Araújo no lugar dele, talvez. Mas vamos que vamos. E essa minha galerinha aqui, que é o apoio aqui, ó. Meu apoio é isso aí. É isso aí, nação. É isso aí, nação. Curtiu o vídeo? Se curtiu o vídeo, Mete o dedo no like. já mete o dedo no like. Se inscreva no Se canal. inscreve no canal. Ative o sininho para mais. Ative o sininho para mais. E não ficar sem nada sobre o Mengão. E não ficar sem nada todo mundo. Comenta aí o que você achou do vídeo. Comenta aí o que você achou no vídeo. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Até nós. Até a próxima.